se sentiu provocado pela arte? Por alguma obra de arte? Bom, se você já passou por essa experiência ou tem curiosidade de conhecer, então vem comigo que logo após a vinheta eu sou Angélica Tobal. Se inscreva no meu canal, não esqueça de deixar um like e os comentários também, você deixa anotada a sua dúvida ou sua sugestão para outros temas, tá? Vem comigo! Vamos lá então, aula 8, mais um tema, tema 2, seguindo provocações da arte, é o tema da aula de hoje. Então, revoluções na nossa vida, na história, elas sempre trazem muitos personagens. Um exemplo disso é a arte dadaísta, ou dadaísmo, que veio no período da Primeira Guerra Mundial, onde havia a barbárie da guerra, as mortes, da disputa internacional pela liderança, o avanço ao mesmo tempo tecnológico, científico e as contradições sociais. Os artistas e os intelectuais, principalmente, eles criticavam a cultura ocidental do início do século XX. Então, o rompimento entre as linguagens, os materiais utilizados ou as regras daquilo que é belo na arte, da academia, do clássico. Então, a gente vai estudar hoje o primeiro movimento, chamado dadaísmo. Então, girou em torno de crítica de artistas aos moldes de arte, o belo clássico e as técnicas tradicionais. O dadaísmo buscava sempre um novo sentido para a arte em meio às turbulências da Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Um exemplo disso foi uma obra que ficou assim marcada no tempo, né? Muito irreverente, do artista Marcel Duchamp. Ele nasceu em 1887, morreu em 1968. Ele era pintor, escultor e poeta francês. Tinha múltiplas habilidades. Então, ele evidencia o questionamento sobre a arte e o seu futuro. Vejam, ele assinou a obra como Hermut, né? Que era uma marca de porcelana, de uma indústria da época. Né? E esse é o urinol, uma peça que a gente conhece dos sanitários, dos banheiros, né? Masculinos. E aí está o artista. É uma peça que ele tirou do cotidiano e trouxe para o museu, que é um espaço tipicamente da arte, tradicional da arte. Então ele realmente provocou as pessoas. Duchamp, veja lá, que eu já disse anteriormente, objetos prontos, cotidiano. Então dando novos significados e sentidos, um caráter estético e poético. Então, a poética desse artista utilizou um objeto do cotidiano. Isso a gente conhece da arte conceitual com handmades, que traduzindo são objetos prontos. Um outro movimento, então, Marcel Duchamp, ele e outros artistas e intelectuais, foi uma manifestação artística prima pela atividade mental, o discurso do artista e a interpretação do apreciador. Lembram-se das aulas anteriores? E a arte contemporânea, ela prima pelo diálogo, pela opinião do espectador. O artista, ele traz a sua mensagem, a sua poética, mas o apreciador, ele tem a sua importância nesse diálogo, ele que dá o significado para a arte. Por isso, essa provocação provoca a quem? A arte é um processo de comunicação. Preciso dizer algo a alguém. Então, ela é uma arte, como diz aí, com carga intelectual. Uma nova forma de apreciar a arte no século XX. Handmade. Então, é a expressão inglesa, objeto pronto. Significa objeto pronto. Então, Duchamp, ele não criou um novo objeto de arte, uma tela, uma escultura. Ele apropriou-se de um objeto do cotidiano e ressignificou o sentido e atribuiu uma função estética a esse objeto. Então, ele levou o urinol ao museu. Então, Duchamp
o artista que a gente está estudando hoje, em meio, como um exemplo, né? Ele entrou para a história como uma das figuras de destaque na provocação da discussão sobre o que é arte. Outros artistas também, na metade já do século, já avançando o século XX, em 1967, foi Nelson Lerner. Ele nasceu em 1932. Ele enviou, olha só, um porco empalhado com um presunto pendurado no pescoço como obra de arte. Ora, isso é arte? É uma provocação. E levou para um espaço de um museu. Então, veja só, a ideia do artista, um porco, como vocês estão vendo aí, um porco empalhado, o happening, um acontecimento. Ele provocou a crítica e fez as pessoas participarem, convidou as pessoas a participarem de um debate. Veja, é um outro movimento, uma outra manifestação. Importante aí. Então, esse happening, qual que é a intenção do happening? É a união do teatro às artes visuais, em um acontecimento provocado pelo artista. Veja só, quarto salão de arte moderna. Qual a intenção do artista? As pessoas envolvidas, o público, os jurados, a crítica, que estão no final aí do slide, eles são convidados a participar. Então veja a obra do Nelson Lerner, é esse o porco empalhado. Então o que é esse happening? O artista ele planejou uma situação que envolve o que é uma participação do público, até mesmo involuntária. Você está andando na rua e de repente tem um happening, uma obra de arte aí que faz com que você se sinta, sem perceber, você já está participando da obra do artista. Então veja só, é uma polêmica e discussão entre a crítica e o público, fazendo vir à tona o quê? O debate sobre o que é arte. Então, uma performance, handmade, happening, são três manifestações artísticas, três linguagens contemporâneas. Então vamos recordar as aulas anteriores. Paulo Bruschi. Então essa é uma obra de Paulo Bruschi. Aquela obra que nós vimos também nas aulas anteriores dele, o que é arte, para que serve. Então todas essas questões, essas provocações, a gente discutiu lá atrás. E Paulo Bruschi, nosso representante brasileiro, nosso artista, trouxe à tona um período de anos de chumbo, de ditadura. Veja, então, a coragem desse artista, né, de trazer, levar a sua arte ao público e trazer uma arte engajada politicamente, né, mas de trazer a participação, o questionamento. Marcel Duchamp também, ele fez da sua forma, levando o objeto pronto, o handmade. E Nelson Lerner trouxe o quê? A discussão também, o happening. Já experimentou, assim, um giro pelas ideias? Você no museu e de repente se deparar com essas obras? Então nós temos aí uma roda de bicicleta. Ué, mas isso é uma obra de arte? Aí, o artista. Esse é o Marcel Duchamp, que vocês estão vendo aí atrás da roda da bicicleta, do seu aro. Ele fixou num banquinho que nós temos na nossa casa. E essa última obra dele, que está aí no canto direito da tela, é o Urinol. É R. Muth, assinado por ele. Veja agora nosso representante brasileiro, Nelson Lerner, ele aí abaixo. E o que ele fez? Ele ressignificou a obra, fez uma releitura da obra Mona Lisa, La Gioconda, de Leonardo da Vinci. Então veja só, ela em três, ele fez em variações, né? Essas são algumas, e expôs. Então a obra dela, né, da Mona Lisa, né? E ela, a obra toda trabalhada com adereços, óculos, maquiagem, brincos. E também atrás dele tem obras de arte dele, e ao lado aí no final da tela, no canto direito inferior, vocês têm o que? O presunto empalhado. Está dentro de uma caixa, que estava, né, também no mesmo quarto salão da semana, né, do Salão de Arte Moderna que ele expôs. Então, é a manifestação dele. Então, muito obrigada a todos. Tá? Eu sou Angélica Tobal
Vocês me encontram também na rede social, no Facebook e no Instagram, tá? Então deixe seu comentário, se inscreva, deixe seu like e não esqueça de também deixar sua sugestão de outros temas para as aulas também de arte. Muito obrigada!